Boa noite a todos. Quero agradecer a presença dos visitantes, nosso observatório social, o pessoal do Fundo de Previdência, convidado hoje para fazer uma explanação a respeito do fundo. Antes de nós iniciarmos a sessão, já vou passar a palavra para o secretário para declarar a presença dos vereadores. Boa noite a todos. Em conformidade com a lista de presença, em plenário, então, os vereadores Enéas, Walter, Oswaldo, Irineu, Jackson, Jorge, Juliano, Omar e vereadora Alana. Havendo o quórum legal, conforme prevê o nosso regimento interno, declaro então aberta a 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente ao 7º período legislativo da 38ª legislatura. Passo a palavra ao secretário para a leitura das atas da 23ª sessão ordinária. Conformidade com o artigo 99, parágrafo 3º do regimento interno, peço a dispensa da leitura da ata. Coloco o requerimento verbal do vereador Walter Pechivitoski em discussão. Não havendo nenhum vereador para discutir, coloco em votação. Pode encerrar a votação. Aprovado o requerimento verbal de dispensa na leitura da ata, coloco a ata em discussão. Não havendo nenhum pedido de retificação e impugnação, considero aprovada a ata da 23ª sessão ordinária, realizada em 16 de julho de 2024. Passo a palavra ao secretário para a leitura das matérias do expediente. Na pauta da ordem do dia de hoje, então, teremos o projeto de lei do Poder Executivo, número 21/2024, em sua primeira discussão e votação. Também o projeto de lei do Legislativo, número 15/2024, em sua segunda discussão e votação, além de requerimentos e indicações. Nas correspondências dessa semana, chegou então o ofício número 381/2024, conforme o estabelecido no capítulo 2, seção 3, artigo 67, parágrafos 2º e 3º da Lei Orgânica Municipal. Comunico a esta Casa de Leis que estarei usufruindo 60 dias de férias nos períodos aquisitivos que possuo direito a partir de 7 de agosto de 2024, ficando ausente do cargo de prefeita no período de 7 de agosto a 5 de outubro de 2024. Assinado pela prefeita Fernanda Garcia Sardanha. Também ofício 384/2024, também no gabinete da prefeita municipal, que encaminha o projeto de lei do Executivo, número 26, de 19 de julho de 2024, que dispõe sobre a forma de amortização do déficit técnico atuarial de acordo com a portaria número 14.067 de 2022, de 2 de junho de 2022. Também o ofício número 390/2024, também no gabinete da prefeita, que encaminha anexo mensagem de veto por contrariedade ao interesse público à emenda modificativa número 1/2024, ao projeto de lei complementar do Executivo número 4/2024. Também um convite para a cerimônia de abertura da 30ª Tradite Polski, Abraspol, núcleo de São Mateus do Sul e demais entidades apoiadoras, vem por meio deste convidar vossas senhorias e demais vereadores para a abertura oficial do mês polonês, que será realizado no palco da Rua do Mate, em 3 de agosto de 2024, no sábado, às 10 horas da manhã. Também o projeto de lei 18, que dispõe sobre o programa Renascer das Águas, destinado à proteção das nascentes do município de São Mateus do Sul e da outras providências. Seriam estas as correspondências. Nós recebemos, então, o projeto de lei do Poder Executivo 26/2024,
Já encaminho para a elaboração de parecer para o Departamento Jurídico, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei do Executivo número 18, 2024, também para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Obras e Serviços Públicos e Departamento Jurídico para parecer. E também o veto. O veto também que a gente recebeu da senhora prefeita, com relação ao projeto de lei complementar número 4, 2024, também pode parecer e para constar na ordem do dia da próxima sessão. Passamos então à ordem do dia, projeto de lei do Poder Executivo, número 21, 2024. Abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de São Mateus do Sul. A Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R$ 4.951.848,64 para as seguintes dotações orçamentárias. Secretaria Municipal de Administração, R$ 967.321,66. Secretaria Municipal de Educação, R$ 2.262.445,84. Secretaria Municipal de Educação, R$ 1.300.000. Secretaria Municipal de Educação, R$ 422.081,34. Secretaria Municipal de Obras, R$ 2.135.767,30. Secretaria Municipal de Finanças, 300.000. Secretaria Municipal de Finanças, 30.000. Secretaria Municipal de Administração, 49.000. Secretaria Municipal de Administração, R$ 199.000. Secretaria Municipal de Administração, R$ 19.000. Secretaria Municipal de Obras, R$ 49.000. Secretaria Municipal de Obras, R$ 149.000. Secretaria Municipal de Obras, R$ 299.000. Secretaria Municipal de Educação, R$ 1.722.081,34. Justificativa. Senhores vereadores, o projeto de lei número 21, 2024, encaminhado para apreciação dos senhores vereadores, está em conformidade com o artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Submeter à apreciação e à aprovação do Poder Legislativo projeto de lei referente à alteração orçamentária por meio de abertura de crédito adicional suplementar através de anulação de dotação orçamentária. Este projeto justifica-se pela necessidade de suplementação de dotações orçamentárias destinadas ao pagamento de professores através do Fundeb, além de despesas com transporte escolar e aporte para a cobertura do déficit atuarial do RPPS, através de recursos livres. Informamos que tais anulações não comprometerão a execução orçamentária, visto que são dotações que estão sendo remanejadas para as áreas prioritárias. Então, exposto, contamos com o apoio dessa Casa de Leis na aprovação desse importante projeto, que vem ao encontro das necessidades da comunidade são mateuense. São Mateus do Sul, 18 de junho de 2024, assinado pela prefeita municipal, Fernanda Garcia Sardanha. O projeto de lei 21, 2024, está em sua primeira discussão e votação. Projeto de lei do Poder Executivo, número 21, 2024, referente à abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de São Mateus do Sul. Esse projeto está em sua primeira discussão. Não tem nenhum vereador inscrito para usar a palavra, então passamos à votação. Pode encerrar. Aprovado o projeto de lei do Poder Executivo número 21, 2024, pela totalidade de votos dos senhores vereadores. Passamos ao projeto de lei do Poder Legislativo número 15, 2024. Institui a Lei Elza Ribeiro Micharski como Dia Municipal de Combate ao Feminicídio, a ser realizado anualmente em 5 de maio. O projeto de lei do Legislativo número 15, 2024, está em sua segunda discussão e votação.
Projeto de Lei Poder Legislativo, número 15, 2024, autoria da vereadora Alana Feijó Santa Clara, que institui o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio no âmbito do município de São Mateus do Sul, Lei Elza Ribeiro Micharque, a ser realizado em 5 de maio. Esse projeto está em sua segunda discussão. Eu tenho aqui para usar a palavra escrita a vereadora Alana. Com a palavra, vereadora. Obrigada, presidente. Uma boa noite ao senhor, aos demais vereadores, a todos que se fazem aqui presentes. Uma boa noite aos que nos assistem pelas redes sociais. Então, ontem, foi o dia 22 de julho, foi o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Então, todo o estado do Paraná entra em alerta, através de campanhas, passeatas, para conscientização e a criação de políticas públicas para o combate ao feminicídio. E é isso que essa lei, que a gente está, esse projeto, baseado nesse projeto do Estado, a gente está trazendo para o município. Para que nunca seja esquecido, que todos lutem, não só as mulheres, mas toda a população, em busca dessa conscientização e evitar ao máximo que isso aconteça. Acontece vários fatos. Na sessão passada, o presidente comentou aqui sobre a fala triste, do desembargador, que falou que as mulheres são loucas atrás de homens. Inclusive, ele foi afastado, deu uma maior repercussão, uma fala infeliz dele. E também a gente teve uma frase do nosso presidente da República, triste também, após uma pesquisa que dizia que a violência, depois de um jogo de futebol, a violência contra as mulheres aumenta. Aí ele fez um comentário ridículo, dizendo que se o homem for corintiano, ele pode. Seria normal. Então, fica aqui o meu repúdio a esses dois acontecimentos e qualquer violência contra a mulher, seja ela emocional, física, moral, fica aqui o meu repúdio. Essa luta não pode parar. Então, esse projeto vai ser aprovado hoje em segunda votação e vai ser mais uma força das mulheres e de toda a população samateuense aí contra o feminicídio. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Alana. Só para enriquecer as suas palavras, vereadora, ter o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi divulgado semana passada, que aponta que ao menos 10.655 mulheres foram vítimas do feminicídio aí nos últimos 8 anos. E que ano passado houve um aumento de 0,8% no feminicídio, 28,5% no assédio sexual e 6,5% no caso dos estupros, fechando 83.988 casos no ano passado. Então, é uma epidemia de violência contra a mulher que a gente precisa combater, e muito bem falado por Vossa Excelência, a gente, enquanto vereador, também tem a nossa obrigação de combater esses casos. Não tenho mais nenhum vereador inscrito para usar a tribuna, passamos à votação. Pode encerrar a votação. Aprovado o projeto de lei legislativo número 15 de 2024 pela totalidade de votos, senhores vereadores. Passamos aos requerimentos e indicações. Requerimento número 80, 2024, que requer à Prefeita Municipal e ao Fiscal de Obras informações sobre as obras da Colônia Iguaçu, principalmente na situação das canaletas que foram quebradas recentemente. Requerimento número 80, 2024, assinado pelo vereador Juliano de Oliveira. Requerimento 80, 2024, autoria do vereador Juliano Oliveira. Eu tenho aqui para usar a palavra inscrita o vereador Juliano. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Uma ótima noite a todos os vereadores, quem se faz aqui presente nesse dia na Câmara, todos que nos assistem pelas redes sociais, colaboradores desta casa, uma boa noite a todos. Senhor presidente, um requerimento importantíssimo, pedindo informações, até eu acabei esquecendo de deixar aqui, colocar as fotos aqui, para nossos munícipes ver a situação desse requerimento, pedindo essas informações, sobre as canaletas, que estão sendo feitas na Antônio Bisinelli, Colônia Iguaçu, e
todas elas estão sendo feitas e o pessoal passa ali e estão sendo, tá quebrando. Não sei se é pouco cimento, é mal feito. Eu acredito que, né, talvez foi feito na hora, ou algum veículo pisou, né? Alguma coisa está faltando ali. Mas o pessoal está reclamando bastante, né? Uma obra que muito tempo aí, né? O pessoal já, a comunidade esperava. E agora que foi feito, né, a pavimentação, estão sendo feitas essas obras das canaletas e a maioria estão quebradas. Então o pessoal está perguntando, né? Ver com a fiscalização, com o executivo, para dar uma olhada mais de perto nessa situação. Fica aqui, né, o nosso pedido. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Coloco o requerimento em votação. Pode encerrar a votação. Aprovado o requerimento número 80/2024 pela totalidade de votos, senhores vereadores. Passamos ao requerimento 82. Era a prefeita municipal informações sobre a rescisão do processo seletivo simplificado. Por qual motivo foi realizado? Quem fica responsável pelos prejuízos causados aos participantes que assumiram e agora irão perder seus empregos. Requerimento 82/2024, assinado pelos vereadores Alana Jorge e Jackson. Requerimento 82/2024, nenhum vereador inscrito. Então passamos à votação. Pode encerrar a votação. Aprovado o requerimento 82/2024 pela totalidade de votos dos senhores vereadores. Passamos às indicações. Indicação número 90. Solicita a prefeita municipal, Fernanda Garcia Sardanha, solicita ao setor competente a efetuar reparos na cabeceira da ponte, próximo ao campo de futebol na localidade de Rio das Pedras, nesse município. A indicação número 90, assinado pelos vereadores Irineu, Osvaldo, Enéas e Walter. Indicação 90/2024, de autoria do vereador Irineu Macuco e demais vereadores. Nenhum vereador inscrito. Passamos à votação. Pode encerrar a votação. Aprovada a indicação 90/2024 pela totalidade de votos, senhores vereadores. Passamos à indicação 91. Solicita a prefeita municipal, Fernanda Garcia Sardanha, e solicita o setor competente efetuar melhorias como patrulhamento e empedramento na rua de acesso à Vila Nepomuceno, no trecho entre a BR-476 e ao início da rua Damaso Nepomuceno Pinto, nesse município. A indicação 91/2024, assinado pelos vereadores Irineu, Osvaldo, Walter e Enéas. Indicação 91/2024, autoria do vereador Irineu Macuco e demais vereadores. Nenhum vereador inscrito. Passamos à votação. Pode encerrar. Aprovada a indicação 91/2024 pela totalidade de votos, senhores vereadores. Passamos à indicação 92. Ser encaminhada à prefeita municipal e à secretaria competente, sugerindo a manutenção na estrada da colônia Cachoeira, sentido Cerâmica Zampier. A indicação 92, assinada pelo vereador Osvaldo Vitonski Kotrick. Indicação 92/2024, autoria do vereador Parafuso. Não há nenhum vereador inscrito para discussão. Passamos à votação. Pode encerrar a votação. Aprovada a indicação 92/2024 pela totalidade de votos dos senhores vereadores. Passamos à indicação 93. Ser encaminhada à prefeita municipal e à secretaria competente, sugerindo realizarem a manutenção no telhado da capela municipal, apresentando várias goteiras em dias de chuvas. Além disso, realizar a troca ou reforma de imóveis, como, por exemplo, os sofás. Indicação número 93/2024, assinado pelo vereador Juliano de Oliveira. Indicação 93/2024, tem escrito para usar a palavra vereador Juliano. Com a palavra, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma indicação muito importantíssima. Eu mesmo estive presente, né, no último, aqui, que teve agora um falecimento de uma senhora, e percebia essas goteiras, isso que não estava nem chovendo, né? Era um dia de neblina, muito cedo, e com aquela neblina estava gotejando dentro naquela ali, no próximo até a cerimonial, né, que estava acontecendo. Então eu percebi que até alguns móveis, né, estão precisando de alguma reforma, em termos ali, móveis como sofás, e a gente sabe que é um dia muito complicado, né, para a gente estar falando um negócio desse, mas às vezes uma estrutura nova, mas realmente precisa, né, no aconchego até melhor para aquelas famílias que estão passando ali, né, entes queridos que perderam. Então fica aqui esse nosso pedido, né, para a secretaria competente, Secretaria de Meio Ambiente. Quero até pedir de repente informações direto para o Tiago aí, se há condições de fazer essa reforma, ver essas goteiras, o que está realmente acontecendo, né, numa extrema urgência, porque a gente não sabe o dia da manhã, pode precisar, né? Então fica aqui o nosso pedido da população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Parafuso, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores que nós assistem. Muito importante essa indicação, Juliano. Eu já fiz também no passado. Tem várias goteiras ali, sim. Então, temos que cobrar mesmo do secretário também para fazer essa manutenção. Então, é muito importante isso aí. Era isso, presidente. Mais nenhum vereador. Passamos à votação. Pode encerrar. Aprovada a indicação 93/2024 pela totalidade de votos, senhores vereadores. Então, nós encerramos assim a nossa ordem do dia. Nós temos hoje aqui presente o nosso presidente do Fundo de Previdência, do Presmate, né, o senhor Edenilson Cuiava, que veio aqui hoje apresentar alguns dados do Presmate, até porque nós temos duas leis do Poder Executivo para discutir, analisar e votar, que é o projeto de lei 25 e o 26. Um que aumenta a contribuição e o outro que regula o aporte, né? Então, eu quero pedir para a vereadora Alana e o vereador Juliano acompanharem o Cuiava até aqui à frente. O presidente então veio hoje aqui, né, participar da sessão para explicar, né, por que foi solicitado o aumento da contribuição, né, e do aporte. Então eu vou passar a palavra para ele fazer a apresentação dele, e depois a gente abre a palavra aos vereadores para as questões que tiverem. Então, boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite aqui aos meus colegas presentes, demais munícipes também presentes e aqueles que estão nos assistindo aí através das redes sociais. Primeiramente, queria agradecer aí a oportunidade dos vereadores para a gente estar vindo aqui explanar, falar um pouquinho a respeito do Fundo de Previdência. Talvez alguns aí não tenham conhecimento, né, de quanto o Fundo de Previdência é importante para o município de São Mateus e por que da necessidade da gente tomar certos cuidados e cuidar desse patrimônio aí do município, né, um patrimônio que é dos servidores do município de São Mateus e, em consequência, é um patrimônio do município, né? Então, eu queria começar aqui explicando um pouquinho, né, a respeito do Fundo de Previdência. O Fundo de Previdência foi criado lá em 1994, né? Então, a partir desta época, os servidores do município passaram a contribuir para o Fundo de Previdência, né? Então, eles contribuíam para o INSS. Com a criação do Fundo de Previdência, as contribuições dos servidores concursados do município passou a ser para esse fundo, que passou, então, a fazer a administração, né, desse recurso e, consequência disso,
pagar as aposentadorias e as pensões, né? Que é hoje o que a gente custeia por meio do Fundo de Previdência. Então, o Fundo de Previdência ele tem que seguir algumas regras, né? Que são editadas lá pelo Ministério da Previdência. E a última, que está em vigência hoje, é a Portaria 1467, né? Em seu artigo 76, ela traz algumas exigências com relação às pessoas que podem integrar tanto os conselhos que fazem a deliberação e a fiscalização do Fundo de Previdência, como também da diretoria executiva, que é quem trabalha no dia a dia, executando lá o que os conselhos deliberam. E dentre essas exigências, tem aqui uma série um rol de situações que todos os membros têm que cumprir, né? Eles não podem ter sofrido nenhuma condenação criminal, né? Tem que ser pessoas que não tenham nada nesse sentido. Temos que possuir uma certificação, a gente precisa estudar, fazer uma prova, né? E ter lá, no mínimo, um nível básico para a gente poder trabalhar, tanto que a gente está trabalhando com um recurso que não é nosso, o recurso dos nossos colegas, e poder garantir um futuro com mais dignidade para quem contribuiu para o nosso município. Tem que possuir experiência na área, né? Não precisa ser nenhum perito, mas tem que possuir, no mínimo, experiência ali na atividade financeira, administrativa, entender, não precisa ser de todas, tem que ser de alguma dessas situações. E tem que ter formação acadêmica em nível superior, seja qual for a área. Então, todos os que estão lá hoje no Fundo de Previdência, eles preenchem esses requisitos, né? Por isso estão à frente do Fundo de Previdência. Então, esse é só uma breve explanação a respeito do pessoal lá que nos auxilia no dia a dia e conduzir o nosso Fundo de Previdência. Então, aqui é a organização de como funciona, né? No topo dessa organograma está o Conselho Deliberativo, Conselho Administrativo, que é quem delibera sobre todos os assuntos lá e quem toma as decisões. Tem o Conselho Fiscal, que fiscaliza todas as nossas atitudes, né? O Comitê de Investimentos, que está relacionado mais à questão de aplicação dos recursos do fundo, e embaixo a diretoria executiva, que é onde está eu e a Paula, que a gente executa o que é deliberado e faz o dia a dia, né? Que faz acontecer. Aqui um pouquinho dos dados dos nossos segurados. Eu coloquei aqui um comparativo, porque é muito fácil eu vir aqui falar quantas pessoas temos hoje. É bom a gente fazer uma linha do tempo ali para a gente entender como que se comportou e está a situação hoje dos nossos efetivos do município. Então, em 2020, a gente tinha 759 servidores efetivos. Foi aumentando aos poucos até 2023, né? Que houve um concurso, foram chamadas algumas pessoas e cresceu, aumentou o número de servidores efetivos, o que é muito bom para o fundo. Só que podemos verificar que já em 2024 esse número começou a descer novamente, né? É uma coisa normal, né? Porque as pessoas se aposentam, algumas pessoas são exoneradas, vêm a falecer também, e enquanto não sai um concurso, é natural que esse número tenda a diminuir, né? Mas de 2020 até o mês de junho, né, que a gente levantou esses números, teve aí esse acréscimo no número de servidores de 14%. Já com relação aos aposentados, na mesma época, em 2020 a gente tinha 280 aposentados, e agora no mês de junho de 2024, a gente fechou o mês com 360 aposentados, e pensionistas de 54 em 2020 para 66. Então, quanto aos aposentados, teve um crescimento de 28%, e dos pensionistas, 22%. Então, são dados que a gente precisa prestar atenção, porque a gente verifica, e é natural também, né, que o número de aposentados ele vem a crescer, né, e a gente tem que ficar analisando com relação ao número de efetivos, porque o número de efetivos eles vão impactar diretamente na quantidade de recursos que vai entrar no fundo, para a gente poder custear as aposentadorias e as pensões que hoje a gente paga.
Então, aqui trazendo para o ano de 2024, são as receitas que a gente obteve no fundo, né? Que é ali a contribuição do servidor ativo, que deu quase 3 milhões e 300 mil. Contribuição dos inativos, que são aquelas pessoas que recebem acima do teto do INSS, que eles também contribuem. Então, a gente teve um valor de R$ 67.182. Contribuição patronal, que é a parte que o ente federativo contribui, né, que é os mesmos 14% que os servidores contribuem, né, no mesmo valor. O déficit atuarial hoje, aportado nesse ano, já foram 6.174.000, que é relativo ao cálculo atuarial do ano de 2023 ainda, né, que o cálculo de 2024 a gente ainda não aprovou. Compensação previdenciária, que é o recurso que o INSS nos passa com relação àquelas pessoas que trabalharam no INSS antes de ingressar no Serviço Público Municipal. A gente já recebeu nesse ano R$ 87.979. Rendimento dos recursos aplicados, que é aquele dinheiro que tem em caixa que a gente aplica, né, em fundos, enfim, aplica lá nas instituições financeiras, no mercado financeiro. A gente já teve um retorno de R$ 9.848.808. Desculpem, R$ 9.848.808. E a gente já recebeu da Prefeitura sobre a taxa de administração, que é um recurso que o município passa para a manutenção das despesas administrativas e demais despesas relativas do fundo, R$ 326.797. Essas foram as receitas do fundo nesse ano até o presente momento. Com relação às despesas, né, daí já em aposentadorias, a gente já pagou esse ano, só em aposentadorias, R$ 7.694.214. Em pensões, R$ 1.004.778. Em despesas administrativas, a gente já teve um gasto de R$ 121.264. E também, como a gente tem receita com compensação previdenciária, também tem casos de pessoas que trabalhavam no município de São Mateus do Sul, foram exonerados, pediram exoneração e vão trabalhar tanto no INSS como em outros RPPS, que é Paraná Previdência, por exemplo, e Criciúma, que são 2 casos que a gente paga. Então, a gente já pagou nesse ano R$ 168 mil em compensação previdenciária, totalizando despesa de R$ 8.988.230. Então, esses são os dados do Fundo de Previdência. Com relação à compensação previdenciária, a gente tem aqui uma tabelinha, né, de como que funciona, mais ou menos, para os senhores entenderem. A gente solicita análise, a gente tem 282 processos que a gente pediu análise para o INSS, mas como o INSS cuida do Brasil inteiro, então o número lá é exorbitante de aposentadorias, e então essa análise ela é demorada. Então, é o que mais impacta nessa planilha. Então, os senhores terem uma ideia, hoje a gente tem, em compensação com o INSS, apenas 35 aposentadorias, né? De 282 processos que a gente solicitou. Que eles já analisaram, que eles estão pagando, é apenas 35. Então, se eles analisarem todos esses processos, tende a aumentar o recurso que a gente vai receber, né? Então, todos esses processos. Com relação ao que a gente paga, são 5 processos só para o Paraná Previdência e 1 para o município de Criciúma. Então, é bem menor. Com relação à avaliação atuarial, né, que é o tema bem relevante, porque a gente o Executivo mandou para cá a lei de amortização do aporte, né? Eu trouxe aqui também um comparativo dos anos, né, do nosso déficit atuarial, como que ele se comportou. Eu trouxe esses últimos 5 anos. Então, lá em 2019, realizado o cálculo, foi apurado um déficit atuarial de 213 milhões e 40 mil. 2020, aumentou para 259. 2021, 279. 2022, diminuiu um pouco para 278. 2023, ele baixou bem, né? 294. Essa diminuição do déficit atuarial, ela pode ser levada em consideração pelo aumento da alíquota, né? Que ela passou para 14%. É um dado importante. O aumento também lá no ano com aumento do número de funcionários levado em consideração. Então, ele impacta diretamente, porque isso é jogado ao longo dos anos e isso impacta.
E aqui, no ano de 2024, a gente já verificou que ele retornou, voltou a subir ali aproximadamente 4 milhões. Então, são dados que a gente, como podemos ver, ele permanece ali entre 200 milhões, 204 milhões e 279. Então, a gente verifica que a gente não está conseguindo diminuir esse déficit setorial, né? Independente de quanto aporte o município coloca, né? Lá, no outro cálculo, a gente verifica que o déficit permanece. Com relação aos nossos recursos, né? A gente tem um patrimônio hoje de dinheiro aplicado, né, em diversos fundos, 231 milhões, né? São dados do final do mês de junho também, que está 97% em renda fixa, e esses 2,47% é um recurso que ainda está em algo de renda variável. Essa renda fixa é 100% título público, né? A gente aplica em fundos que aplicam em título do governo. Com relação aos nossos rendimentos, a gente tem como meta atuarial, né, a nossa meta, que é estipulada lá pelo cálculo atuarial, isso do ano passado, né, do ano de 2023, ele estipulou que a gente deveria tentar buscar a meta de rendimento de a inflação mais 5,10%. Até o presente momento, a gente está aquém dessa meta, né? Porque se a gente dividir essa meta dos 12 meses e pegar aí os 6 meses anteriores, a gente tem como meta 5,02% e a gente conseguiu 4,49%. Então, com relação aí ao cenário do mercado financeiro, com a baixa da taxa Selic, está um pouquinho mais complicado para a gente bater meta, então a gente ainda está abaixo da meta atuarial. Aqui um comparativo de como que o nosso patrimônio vem se comportando, né? Lá em 2020 a gente tinha 151 milhões em caixa, né? Quase 152, e agora no mês de junho de 2024 fechamos com 231 milhões em caixa. Então a gente teve um aumento aí. Aqui, pegando um tempo mais longo, lá desde 2016, o nosso patrimônio ele cresceu 111%. E aqui um pouquinho a respeito de onde os nossos recursos estão aplicados, né? Mais da metade deles estão aplicados no Banco do Brasil, uma boa parte também na Caixa, Banco Itaú, e daí a gente tem alguns fundos ali em gestores independentes, que são fundos já que estão fechados para liquidação, a gente não consegue zerar eles, e por essa razão a gente tem que esperar a liquidação desses fundos. De minha parte seria isso, né? Fazer uma explanação rápida. Com relação ao aumento da alíquota, que o senhor presidente mencionou que eu ia explicar aqui, é porque, como vimos ali, por mais que o município faça os aportes todos os anos, independente do valor, a gente verificou que o déficit atuarial ele vem se mantendo ali na casa dos 200 milhões, diminui um pouco, volta a subir, isso depende de vários fatores. Então, o Conselho recomendou que o Executivo Municipal aumentasse, né, essa alíquota para poder aportar mais recursos no fundo, em consequência disso, diminuir esse déficit, né? Então, em conversa com a senhora prefeita municipal, ela optou em mandar esse projeto de lei, aumentando a alíquota em 1%, para analisar como no próximo cálculo atuarial ia se comportar o déficit atuarial. Então, seria mais ou menos isso. Eu não sei se coloco à minha disposição para dizer mais esclarecimentos aí que vocês fizerem necessários. Então, agora eu vou abrir a palavra aos vereadores que tiverem alguma dúvida com relação à explanação do presidente do Presmate. Vereador Manfroni. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite ao senhor, aos demais vereadores, aos funcionários dessa casa, ao Observatório Social que se faz presente, aos servidores públicos municipais,
aos demais munícipes que estão presentes, ao amigo Maneco, Marcão, e a todos vocês que nos acompanham pela página do Facebook da Câmara de Vereadores. Seja bem-vindo, Cuiava. Primeiramente, eu quero parabenizar você e a toda a equipe que trabalha com você pelo profissionalismo que vocês têm e a dedicação em trabalhar com o regime próprio de previdência do nosso município, que é extremamente importante para todo o andamento, né, do nosso, principalmente da gestão fiscal aqui de São Mateus do Sul. Eu vou pedir, Cuiava, licença para você, vou pedir para o Leandro colocar 2 imagens para mim no telão, por favor. Então, essa primeira imagem eu extraí de uma audiência pública realizada aqui na Câmara de Vereadores, né, onde indicou no dia 31/12/2022 3.061.189,28 de déficit no ano 2022, numa audiência pública. Agora tem mais uma imagem, Leandro, você poderia colocar para mim, por favor? Essa é do cálculo atuarial, audiência também realizada, acho que foi aqui na Câmara de Vereadores, onde a empresa apresentou um déficit para o ano 2023 de 4.231.399,80. Eu manifestei aqui, Cuiava, algumas semanas atrás, referente ao déficit de quase 7 milhões nos últimos anos. E eu vi situações dizendo que estava inventando esses números, que não existiam esses déficits, que estava fazendo isso para expor uma situação. Na realidade, esses valores eu retirei da audiência pública e da apresentação do cálculo atuarial. Então está aí. Para as pessoas que não têm uma dificuldade no entendimento, não sou eu que estou falando, isso foi apresentado aqui na Câmara. Não inventei esses números, não faço isso, não é da minha índole. E isso muito me preocupa, o que vem acontecendo no regime próprio de previdência. E não é uma questão aqui relacionada à administração do nosso município, do regime próprio de previdência do nosso município. Então, Cuiava, nós acompanhamos essa semana a rescisão dos contratos do PSS. Quando você colocou aquela primeira imagem, eu percebi ali o aumento do número de servidores. Porque o ingresso no serviço público, até que prove ao contrário, a porta de entrada é o concurso público. E é algo que a gente vem trabalhando aqui, falando e indicando para a gestão pública desde o início do nosso mandato, essa necessidade, em vários setores da administração pública municipal. Esse aumento de efetivos, ele se deu devido ao concurso que foi realizado em 2019, isso? Então, Jorge, obrigado pelas palavras. É bem observado, né? Os números que o senhor apresentou, eles são números reais, né? Só que a gente tem que fazer uma explicação, deixar bem claro para a população. Esses números ali do déficit de 3 milhões, é se a gente isolar, né, as contribuições dos servidores ativos, as contribuições que o ente faz, né, que hoje é 14% das duas partes, e aquelas contribuições das pessoas que excedem o teto do INSS. Se somar essas contribuições, dá um valor X, né? Somente essas contribuições, elas não são suficientes para pagar os benefícios que hoje a gente paga, né? A gente arrecada em torno de 1 milhão e 100, não sei dizer exatamente os números, não tenho eles aqui agora, mas é em torno disso. E eu pago uma folha de 1 milhão e 400 e pouco. Então, esses dados, eles são importantes no sentido de você, é aquela luzinha de alerta que liga no teu carro lá, que você vê que tem algo que você tem que cuidar, né? E é importante para você tomar decisões. Não quer dizer de forma alguma que o nosso fundo está quebrado, né? Longe disso. Algumas pessoas podem dizer isso, mas o fundo não está. A gente trabalha para que isso não aconteça. E é nosso papel, né, vir até aqui com os senhores, conversar, apresentar as justificativas, conversar com o Executivo Municipal, né, para trazer informações e conversar a respeito de alternativas para esses casos. É claro que a entrada de mais servidores é importante, né? Ele vai contribuir para aumento de receita, mas também a gente tem que tomar demais cuidados com o fundo, com relação... porque um fundo de previdência ele tem a receita como uma entrada, vamos fazer um comparativo com uma caixa d'água, que é um cano X, né, que tem uma entrada de água.
Se ele for igual à saída, vai permanecer cheia. Se esse gargalo começar a aumentar, sem controle nenhum, é um outro problema. Então, a gente tem que olhar as duas pontas, né? Não há nem só a receita, que pode ser trabalhada também, né? E o município vai precisar fazer mais concurso, independente do que ocorra, ele precisa de pessoas servindo a população, e por meio de concurso isso vai acontecer, e por consequência vai aumentar a receita. E tem que ser analisada também algumas alternativas com relação às saídas, né? Se está sendo feito de maneira correta, né? Tem que verificar se todos os cuidados na concessão dos benefícios estão sendo cuidados. Talvez ser estudado vai ser necessário, né? Inclusive, a gente já vem conversando disso, o Ministério da Previdência já nos notificou com relação à reforma da Previdência. A gente tem que verificar algumas coisas e dar andamento. É necessário a gente verificar se esses benefícios eles estão sendo concedidos de maneira correta, fazer uma revisão dos benefícios. Enfim, são vários cuidados que a gente tem que tomar. E a realização do concurso é apenas uma das alternativas, né? Então, seria mais ou menos isso. Com relação à apresentação do Vinícius, é mais ou menos no mesmo sentido. O fundo, hoje, consegue ter receita superior às despesas. Mas isso se considerar o aporte que o município faz, se considerar os recursos que a gente aplica e tem rendimentos, e se considerar as compensações financeiras. Então, hoje, no geral, ele é superavitário. Mas se a gente não tivesse as aplicações e os aportes feitos, a gente teria esse déficit. Tá bom? Então, é justamente isso que eu gostaria de explicar. Cunhava, eu gostaria também que você fizesse uma explicação para nós quanto à questão das carteiras de investimento. O valor total que o município tem hoje, o percentual que é aplicado nessas carteiras de investimento, como que está esse rendimento? Eu não sei se eu consigo voltar à apresentação. Consigo? Tá. Aqui na carteira. Vou voltar. Investimento. Só um minutinho, Jorge, que eu apresentei aqui. É aqui. Hoje, 97,53% estão em renda fixa. O que isso quer dizer? É praticamente título público, né? Vai ter alguma coisa ali dentro dos fundos, mas esses fundos eles são todos que se enquadram na resolução do Banco Central, né? Então, a gente não pode aplicar uma vírgula, nada do que essa resolução permita. E, com base nessa resolução, todo final de ano, a gente aprova, né? Quando fala a gente aprova o Conselho Administrativo do Fundo de Previdência, ele aprova a política de investimentos. E ali, tanto eu quanto ao pessoal do Comitê de Investimentos, quanto ao gestor de recursos, ele tem que seguir estritamente o que determina tanto a resolução do Banco Central, quanto a nossa política de investimentos. Então, hoje, a gente tem 225.668.000, tudo em renda fixa, ou seja, são aqueles títulos que a gente não corre risco nenhum, né? Risco nenhum é exagero, porque qualquer tipo de aplicação existe algum tipo de risco. Mas, basicamente, são títulos do governo, né? Então, são títulos com o menor risco possível, né? Com relação a essa renda variável que a gente ainda tem na carteira, são aqueles títulos que foram aplicados lá em 2013 até 2016, se eu não estou enganado. São títulos que estão em fundos que estão em liquidação. A gente não tem opção de sair, né? Não consegue tirar. Não consegue tirar. A gente está lá e esses fundos estão fechados. A gente tem que aguardar a liquidação. Esses fundos eles vêm sendo amortizados, né? Eles têm alguns apresentam perdas, mas infelizmente a gente, como gestores do fundo atuais, a gente só consegue efetuar as diligências, né? Cobrar os extratos, cobrar que sejam feitas explicações, assembleias, algumas votações a gente manifesta o nosso voto, né? Pela amortização, ou seja, algum tipo de alteração no regulamento, mas infelizmente a gente não pode sair e aplicar em outro fundo. Mas hoje a gente está, com relação aos bancos, né, que acho que é importante o pessoal saber também, né? O amarelo é Banco do Brasil, né? Mais da metade está no Banco do Brasil, Caixa Econômica é azul e Itaú azul mais claro ali. Daí esses outros que eu me referi
é essa minoria. Então, em termos percentuais, a gente tem muito pouco nesses fundos, mas é a forma que os nossos recursos estão alocados hoje. Obrigado, Cuyava. Referente ao projeto de lei do Executivo 025, de 2024. Eu li ele e analisei as questões que foram encaminhadas. Tem um estudo de impacto orçamentário aqui, foi encaminhado pela Secretaria de Finanças. Mas nós temos uma questão que precisa ser discutida, eu acho até que o nosso jurídico depois vai verificar essa questão, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 21, ela cita que o ato que provoque aumento de despesa com o pessoal e não atenda alguns critérios ali, e resultar em aumento de despesa com o pessoal nos 180 dias ao final do mandato do titular do Poder Executivo, ou resultar aumento de despesa com o pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo, ele é nulo de pleno direito. Então, estou passando essa informação para você, porque eu percebi que a assessora jurídica também se encontra hoje aqui na Câmara, então é bom que vocês analisem esse projeto, verifiquem a legalidade dele. Estou falando assim, a grosso modo, que foi a primeira situação aqui que eu verifiquei. Entendo que são alternativas que precisamos assumir essas questões, mas eu não consigo perceber que isso seja possível nesse momento. Então, estou passando só apenas como dica para que você analise, junto ao jurídico também da Câmara aqui, da Prefeitura, para que a gente não esteja aqui analisando um projeto que, teoricamente, pela lei, ele é nulo. Quanto às questões que eu postei ali, pedi para o Leandro postar aqui para você analisar, era uma questão que eu fiz uma fala aqui, acho que é importante que a população veja que essas questões que eu trouxe aqui têm fundamento, e eu retirei da audiência pública, que foi transmitida aqui na Câmara. No mais, eu agradeço você pelas explicações. Tenho mais algumas questões aqui, mas eu quero ver se depois eu encaminho para você um requerimento lá, principalmente dessa questão das alternativas, pensando a médio e longo prazo, porque precisam ser assumidas, e ter um planejamento para que isso aconteça e se concretize, e que não venha acontecer com o regime próprio de previdência do nosso município, que acontece aqui em torno de São Mateus do Sul e em alguns outros municípios, que percebemos que tem uma grande dificuldade, principalmente em assumir o pagamento, né, dos aposentados e pensionistas. Então, deixo aqui meu muito obrigado a você. Essa Casa de Leis está sempre à disposição para discutir e debater aqui todos os assuntos que vocês considerarem pertinentes. Obrigado, Cuyava. Obrigado, vereador. Continua a palavra aberta. Vereador Juliano. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite, Cuyava. Seja sempre bem-vindo. Deu para entender bem as explicações aqui, né? Até os números aqui você trouxe tintim por tintim. Só que, às vezes, até o munícipe não consegue entender, né? Eu queria deixar até mais breve, se possível, essa explicação. Em termos assim, até eu fiz aqui umas cláusulas aqui, deu para perceber que são 208 milhões que ainda está em déficit, né? 208 milhões, né? Assim, futuramente, para resolver esse déficit no Fundo de Previdência, há alguma maneira para frente para tentar... Porque a gente sabe que, né, o pessoal do PSS, o comissionado, esse pessoal não contribui com a Previdência, sim, né, os concursados. Para salvar essa classe aí, para tirar esse déficit aí, tem algum milagre ainda a ser feito aí para frente ou não? Ô, Juliano, obrigado. Tem pessoas que acreditam em milagres, mas eu acho que não é necessário um milagre, Juliano. O nosso fundo está, assim, como eu falei anteriormente, com uma luz de alerta acesa. Uma alternativa seria o concurso, né? Outra alternativa é a reforma da Previdência, né? Que a gente vai ter que verificar. E depois a gente analisar o que vai acontecer, né? Com essas alterações. O que sabemos é que, se não fazer nada, não dá para esperar outro resultado. Mas o Fundo de Previdência, é bom deixar bem claro aqui que, para o município de São Mateus do Sul, é algo muito bom, né? Porque talvez muitas pessoas não saibam, se o município fosse do regime geral, do INSS, como todo mundo conhece, o município hoje pagaria 22%.
22%, e hoje ele paga 14%. Então, se a gente fazer uma análise lá de que foi criado o Fundo de Previdência em 1994, até a presente data, vamos analisar quanto dinheiro deixou-se de pagar ao INSS e que pode ser aplicado em benefício da população someteuense. Então, isso é um patrimônio também da população someteuense, né? É um dinheiro que a gente conseguiu aplicar em melhorias no nosso município, tá bom? Mas existem, sim, alternativas, né? E as duas principais são essas que eu mencionei. E, claro, fazendo uma boa gestão dos nossos recursos ali, aperfeiçoando e treinando cada vez mais o pessoal que está à frente do Fundo de Previdência para que eles consigam aplicar os recursos que a gente já tem, que é um patrimônio, e dar retorno e, consequentemente, aumentar o patrimônio e diminuir esse déficit, né? Que esse déficit que falta seria para a gente arcar com até o final do plano sem que faltasse dinheiro, né? Claro que faltar dinheiro hoje não falta, porque as pessoas estão trabalhando e estão entrando. Vamos supor que parasse de entrar dinheiro hoje, em algum momento não ia ter dinheiro para pagar as pessoas, né? Esse é o déficit que a gente tem que tentar equalizar e trazer um equilíbrio. Não podemos também onerar o município, deixar de ver esse déficit vai crescendo, todo ano o município vai ter que aportar mais dinheiro, e, consequência disso, vai faltar recurso para as escolas, para as estradas, para a saúde e para tantos outros serviços que a população precisa. Tá bom? Seria isso. Muito bem explicado, né, Cuiava? Eu já falei assim, a grosso modo, né, até para a população entender, né? Às vezes fala algumas palavras que às vezes a população não entende, né? Mas a gente já fala, grosso modo, para ficar no entendimento mesmo. Mas fica aqui, né, agradecido pelas explicações. E o que tiver também no nosso alcance, que a gente possa contribuir, pode contar com a gente. E muito obrigado e seja sempre bem-vindo. Obrigado, vereador. Vereador Pichetti. Boa noite, senhores vereadores, população presente, funcionários públicos, em especial a presença de uma amiga particular, a Solange, que tenho muita consideração por toda a família, pelo seu esposo. Boa noite especial para o Cuiava. Cuiava, 1994, uma criação de uma lei, que na época eu era muito menino, mas a gente sabe a polêmica que foi de fazer o Fundo de Previdência Municipal. Vi, no decorrer desses 20 anos como vereador, alguns funcionários que não se implantaram no fundo, que se aposentaram em 2015, 2016, tinham uma renda salarial na função que trabalhava dentro da prefeitura de 3.500 por mês, e quando se aposentou pelo INSS, teve um pouco mais de 1,5 salário de salário. Porque ele tinha uma renda bem maior do que foi feito a média de salário. E quem trabalhava na Previdência naquela época viu a grande dificuldade na Previdência privada, né, da Previdência do município, né, a dificuldade de poder explicar para esses funcionários por que o abaixamento, porque na ativa ele ganhava um valor, e eu vi alguns funcionários até trabalhar até os 70 anos para poder manter um salário decente. Governo Arcos Faiada, 1994. Se fosse hoje e não tivesse mudado, o município hoje teria uma capacidade de investimento muito menor do que tem. Então, a gente tem de ver que uma lei feita lá no passado, um pensamento muito pelo município naquela época, hoje traz garantia e traz investimento para o nosso município, e nós conseguimos que os nossos servidores continuem tendo um salário melhor que se tivesse no INSS. Isso é uma coisa que tem de ser aplaudida. Isso é uma coisa que tem de ser considerada. E pessoas fazem a crítica de alguns governos até sem saber o que acontecia de fato e as consequências e as decisões daqueles governos até hoje. Eu brinco aqui, já brinquei sobre isso, que teve um prefeito louco de União da Vitória que falou que ia fazer uma faculdade. E ele fez uma autarquia municipal, lá muitos anos atrás, quando podia. E hoje é uma das maiores universidades da nossa região e transformou a União da Vitória num polo
transformou União da Vitória numa indústria de conhecimento e enriquece aquele município, trazendo conhecimento e levando muitos alunos da nossa região, toda a região, consumir, morar e se evoluir dentro da União da Vitória. Aí a grande importância de ter pessoas capazes administrando o município. Eu, como todo mundo sabe, sempre fui e sempre defenderei o funcionário público de carreira, porque ele faz girar a máquina. Nós aqui somos passageiros. Qualquer agente político é passageiro. E é o concursado que faz a máquina tocar e tem, dentro do seu estatuto de servidor, a grande arma, tanto de punição como de benefício da sua carreira. Por isso que sou a favor, e quanto mais cargo de carreira nós tiver dentro do município, é melhor. Vou tentar, de maneira muito veloz, de que esse concurso saia tanto quanto mais rápido possível, que nós temos necessidade da saúde financeira a esse fundo. E mais, só quero deixar o parabéns pelo trabalho que vocês fazem, pela sustentação desse recurso. A gente vê nos números que são preocupantes, sim, mas não são desesperador, porque vocês fazem uma eficiência de gestão. E posso ter certeza absoluta, se nós pagássemos os 22% que nós estaríamos pagando hoje, é muito menor que o aporte que o município dá, que, em tese, tiramos de dinheiro de investimento para pôr a porta, mas se nós estivéssemos no ICS hoje, nós estaríamos pagando muito mais. Parabéns ao trabalho de todo o fundo. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra ainda está aberta. Me permite? Eu fui passando as folhas aqui, Cuiabá, esqueci de uma questão. Isso aconteceu quando fui secretário e percebo que ainda acontece. Uma situação com os professores da rede pública municipal de ensino. Eu percebo que para que eles possam comprovar o período de efetivo exercício em sala de aula, muitas vezes eles têm que estar correndo atrás de pessoas para assinarem declarações, para comprovarem o período que eles estavam em sala de aula. Eu pergunto para você se nesse caso, analisando também o regime de previdência e o sistema da prefeitura municipal, se teria uma solução para que o próprio sistema organizasse isso e que de forma até justa não criasse essa situação, essa condição até indesejável pelos professores, porque muitas vezes eles chegam para uma pessoa que trabalhou com eles há 20 anos atrás, que tem que estar assinando uma declaração para comprovar que ele esteve lá, garantindo o direito que ele tem, que é adquirido. Entende? Então, acho que desde do momento que ele assumiu o concurso, que ele esteve em sala de aula, nós temos que melhorar esse sistema, analisar, para que não chegue nesse momento da aposentadoria deles e ele passe por essa situação. Então, é uma questão aqui de contribuição que eu faço. Eu tinha marcado aqui nas minhas folhas, mas fui passando. Agradeço, presidente, por me conceder a palavra novamente. Obrigado, Cuiabá. Jorge, foi pertinente a tua observação, e é mais um fato que acabou me passando na hora que o vereador perguntou das alternativas. Uma das alternativas que o município tem, e é necessário, e a gente já está conversando com a RH, e a gente pretende colocar em prática, é a realização do censo previdenciário, que nada mais é que pegar e atualizar todos os dados dos servidores do município, né? Isso traz mais segurança até para a realização do cálculo atuarial, que hoje a gente faz os cálculos baseados nos dados que a gente tem no sistema, mas a gente sabe que nem sempre os servidores passam por alterações da sua vida social, né? Casam de novo, têm filhos, e esses dados nem sempre estão atualizados com a realidade do município. Então, é pertinente que esses dados sejam atualizados, e o censo previdenciário vai ajudar com isso. Com relação aos professores, é um fato, eles precisam trazer essas declarações para comprovar que eles estavam em sala de aula. Sabemos que o controle disso lá no passado era feito da maneira que era possível fazer no passado, né? Nem sempre vai ter isso num sistema, era feito no papel mesmo, e com esse censo previdenciário é possível a gente já
fazer o levantamento de todo mundo. Claro que isso exige um trabalho cauteloso, né, para ter a informação mais segura possível, que vai garantir que o município tome decisões mais assertivas, né, e o resultado do próprio cálculo atuarial ele seja mais fidedigno com aquilo, né. Hoje a gente tem as informações da maneira que elas são, né, então a gente pode melhorar sim, com certeza. Obrigado. A palavra ainda está livre para algum vereador? Nenhum mais? Então, presidente, quero agradecer a sua presença. A hora que o vereador Juliano indagou a questão do aporte, eu pensei em te fazer uma pergunta: o que você acha da limitação do teto nas aposentadorias? Qual que é a tua opinião a respeito desse assunto espinhoso? Com relação ao teto A criação de um teto, que não tem hoje. Né? Assim, de maneira simples, assim, é muito difícil a gente ter uma... Mas eu penso da seguinte maneira, é uma opinião que eu tenho. 14% de R$100 é R$14. 14% de R$1.000, R$140. O valor do salário isoladamente, só isso, eu acho que não é a solução, né? Porque se a pessoa se aposenta lá com R$15.000, R$20.000, independente do valor, ele contribuiu com 14% deste valor. O que a gente tem que verificar a discrepância de quando ele esteve na ativa, por quanto tempo ele esteve ganhando um X valor, e só no final da carreira houve esse boom. Isso que a gente tem que tomar cuidado, né? O valor por si só, isoladamente falando só do valor, eu acho que... porque se limitar o teto ao salário do INSS, a contribuição vai ser limitada também, né? Então, não vai resolver o problema. Vai ser... Essa é a minha opinião, né? Porque ele vai ganhar menos na aposentadoria, mas vai contribuir menos na ativa, então é trocar elas por elas, né? Você fala da criação de um pedágio, quando você fala a contribuição nativa. A contribuição da pessoa que contribui quando está na ativa, ela contribui sobre o teto também, né? Ela não vai contribuir sobre o salário cheio e receber e se aposentar somente pelo teto INSS, né? Que daí, se fosse isso, daí teria uma alternativa bem viável. Mas se você diz assim, a pessoa que entra agora, ela vai se aposentar com o teto do INSS, que hoje é 7.000, eu não lembro o valor exato, mas entre 7.000 e 8.000 reais, ele contribui ali com uns 800 e poucos reais, né? Por exemplo. Uma pessoa que tem um salário maior, ele contribui mais também. Então, a receita do fundo aumenta se o salário for maior da pessoa. Então, só o salário isoladamente, eu acho que não é a solução. Eu acho que nós vamos ter que aumentar o salário dos servidores, então, para 14, 15 mil. É isso que eu estou entendendo, Cunhal. Não, mas fora de brincadeira, eu quero agradecer a tua presença, presidente. Foi muito importante a elucidação da sua apresentação aqui, né? Que os vereadores têm a oportunidade de acompanhar o Fundo de Previdência, né? Como que ele está sendo administrado. É importante ressaltar aqui pelos próprios servidores, né? E realmente sente-se sempre convidado, o presidente, para estar aqui, e a gente tem uma certa confiança, né, de que o fundo hoje ele está sendo bem administrado de forma profissionalizante, né, e que o servidor pode ter aí uma segurança, porque isso é um problema que você está tratando daqui 20, 25, 30 anos, né, que é quando o senhor vai estar aposentado, né? Então, é bom que a gente já está preocupado, né, com esse problema lá na frente, para não acontecer, por exemplo, o que tem acontecido hoje no Fundo de Previdência de União da Vitória, né? Hoje todo mundo sabe que o Fundo de União da Vitória é extremamente deficitário, né? Que a prefeitura tem que estar fazendo aportes milionários para que os servidores não fiquem sem aposentadoria. É importante que aqui a gente tenha tido esse cuidado, e parabenizar você, Cunhal, e toda a tua equipe, todos ali os componentes do fundo por esse trabalho. Então, obrigado pela tua presença, senta-se sempre convidado, né? E vamos continuar a sessão aí. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado pela atenção de todos. Tenham uma boa noite. Nós vamos continuar a sessão, caminhando para
Tribuna Livre não temos nenhum vereador inscrito. Lideranças partidárias, também nenhum vereador inscrito. Passamos também a explicação pessoal. Nenhum vereador inscrito? Nenhum também? Então vamos passar anúncio da ordem do dia da próxima sessão ordinária. Inclusive nós temos um problema aqui, porque a prefeita mandou uma mensagem de veto à redação final, né? Eu particularmente nunca tinha visto isso, porque quando a gente fala de veto, inclusive no texto da justificativa, entende-se um veto parcial, mas a partir do momento que se veta a redação final, você está vetando toda a lei, porque a redação final é toda a lei, né? Inclusive o parágrafo 3º do artigo 194 do nosso regimento interno, que copia a Constituição Federal, artigo 66, o veto parcial somente atingirá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso da linha. Então, um problema para o nosso jurídico essa semana, porque é uma mensagem de veto a uma redação final de um projeto. Então, você está vetando todo o projeto, porque a redação final é todo o projeto, né? Mas para não dizerem, né, que é politicagem que se faz aqui na Câmara, então vamos analisar essa semana o que nós vamos fazer com essa situação. Anúncio da ordem do dia da próxima sessão ordinária. Ordem do dia da 25ª sessão ordinária ser realizada no dia 30 de julho de 2024, às 18 horas. Veto à redação final número 1, 2024, projeto de lei complementar do Poder Executivo número 4, 2024, em discussão e votação únicas. Projeto de lei do Poder Executivo número 21, 2024, em sua segunda discussão e votação. Projeto de lei do Poder Executivo número 25, em sua primeira discussão e votação. Projeto de lei do Poder Executivo número 26, 2024, em sua primeira discussão e votação. Requerimentos e indicações protocoladas na Casa no período previsto no regimento interno. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão.